Noite de sexta-feira, você que está aqui na audiência do Instagram do Cláudio Roberto Palermo. Para quem não me conhece, sou jornalista, radialista, redator. Estamos aí na área de marketing e comunicação, trazendo sempre boas informações e bons conteúdos para você. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Marco Bernardino e sobre a questão do sentido da vida na visão psicanalítica. Obrigado aí pela audiência, Doces Cláudia Munhoz. Um abraço aí para você. E vou te mandar um convite aí, Marco, para a gente já... Acho que agora vai, vamos ver. Vamos ver, te mandei aí, acho que agora foi. E a gente vai conversar sobre o sentido da vida na visão da psicanálise. Hoje a psicanálise, todo mundo tem falado, né, comentado, e a gente vai discutir aí sobre essa questão e os benefícios que a psicanálise traz no nosso mundo atual, principalmente aí no mundo pandêmico, que está sempre sendo assolado, né, daqui para frente, com outras que chegarão por aí. Vamos ver, Marco, que agora vai. Os Pilate, obrigado aí pela audiência. Abração. Eu aceitei aqui, agora vai. Boa noite, Marco. Boa noite, Cláudio. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo e vendo bem. Tá. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Obrigado por mais esse convite honroso. Boa noite a todos que estão aqui presentes. E estamos aqui para mais uma conversa, né? Para mais uma troca, acima de tudo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Marco, a gente combinou aí de conversar sobre o sentido da vida na visão da psicanálise, ou uma visão psicanalítica, e porque eu acho que na última semana eu vi vários posts de pessoas ligadas à área da saúde mental, e muitos trouxeram o exemplo do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, né? E ele tem um livro, inclusive, com este nome, onde ele relata ali as experiências terríveis que ele sofreu na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração. E por incrível que pareça, né, para quem não leu a obra, vou dar um spoiler aqui, foi ali que ele encontrou o sentido da vida e também percebeu pessoas que tinham esse sentido e não tinham sentido também, que conviviam ou conviveram, né, com ele durante o período ali de prisioneiro num campo de concentração nazista. E fazendo uma comparação, a psicanálise e até a logoterapia tem partes semelhantes, mas você, como estudioso, profundo estudioso da psicanálise, que poderia nos brindar aí para iniciar esse bate-papo sobre essa questão tão importante que é o sentido da vida dentro de uma abordagem da psicanálise. Veja só, né? Quando nós falamos de sentido da vida, eu vou, claro que aqui, antes do marco psicanalista, mas o marco ser humano, o marco que vive neste mundo há quase 56 anos e que tem colhido experiências como todo ser humano aqui, né? Eu percebo que cada ser humano, cada indivíduo tem seus conteúdos, as suas percepções e pelas suas experiências vai construindo esse, eu vou chamar de vetor de vida que podemos falar um sentido. Então, existem aquelas pessoas que são seguras na sua vida, que com tudo que enfrentam, seguem adiante, buscam seus objetivos, profissão, formar uma família ou não, enfim, busca suas metas, suas vontades, seus sonhos, né? Então, se direcionam a algo, esse é o sentido de sua busca. Entretanto, à medida que
nós estamos evoluindo neste mundo aqui, nós começamos a ver que os valores da vida vão além das coisas materiais, palpáveis, né? Vão muito além de títulos, vão muito além de coisas que simplesmente nós temos. E nós começamos a ver que é muito importante construirmos também, principalmente baseado no que nós somos e o que podemos ser. Então eu diria de uma maneira muito simplista, o Marco falando, o sentido da vida é viver. O sentido da vida é você perceber, é você aprimorar suas percepções. À medida que nós aprimoramos nossas percepções de vida, nós fazemos boas escolhas e vamos colhendo boas consequências. Mas há seres humanos que têm necessidades aí de serem acolhidos, auxiliados, né? Até, em muitos casos, orientados. Onde entra aí o psicanalista, né? O psicanalista, ele é aquele profissional que, a despeito de qual linha venha a seguir, além de Freud, Lacan, Klein, vamos deixar isso por num plano aí secundário. Mas uma coisa que Freud, que foi o formulador desse saber chamado psicanálise, eu não gosto de falar ciência, eu gosto de falar desse saber chamado psicanálise. Ele falou uma coisa que define bem. A psicanálise, em essência, é a cura através do amor. Então, esse amor vai se dar pela escuta, né? Trabalhando com os conteúdos da pessoa que vai entrar em análise, e essa pessoa vai se ouvindo, vai revolvendo seus conteúdos e suas questões, jogando luz sobre muitas coisas, coisa que até falamos na outra live, né? Sim. E nas duas lives que nós já fizemos, de alguma forma, abordamos isso. Então, a psicanálise, ela vai dar a cada pessoa esse sentido a partir do momento que ela se escuta, que ela vai trazendo nas suas falas as suas questões, e o psicanalista faz provocações, ele faz perguntas, né? Ele vai sempre ser aquela escuta que acolhe e que vai trazendo questões com as palavras da pessoa, e ela vai se atualizando, ela vai vai mergulhando em si. Muitas vezes isso é doloroso, isso é difícil, mas é um trabalho onde a pessoa vai ordenando as suas gavetas interiores, dizendo no modo figurado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí, numa visão psicanalítica, podem ter outras maneiras, mas eu vou trazer as minhas conclusões, né? Cada psicanalista também é uma percepção, óbvio, mas a minha maneira de entender isso é que Freud trouxe, dentre muitas coisas, que nós temos inatas na gente, um sentimento de desamparo, né? E o ser humano, à medida que foi evoluindo nas suas etapas aí, lá desde o Australopithecus, passando, né, pelo Cro-Magnon, Neandertal, Homo sapiens, tal, até chegarmos hoje a Homo sapiens sapiens, né? Nós fomos percebendo coisas que acontecem em torno da gente, os fenômenos climáticos, os fenômenos da natureza, os perigos, e coisas que a gente não foi percebendo que não tinha controle sobre. E aí o ser humano foi criando meios de entender, até de atribuir um poder divino a essas forças da natureza. Não vamos entrar em contexto religioso aqui, mas basicamente o ser humano foi buscando se situar nesse mundo através de... seguro. Ficar mais seguro e até se sentir amparado por uma força que ele não entende, mas ele por um lado percebe que ele faz parte desse todo. Aí as pessoas foram desenvolvendo a sua fé, suas crenças, ou então nenhuma crença, mas de alguma maneira um caminho para se sentirem seguros nesse mundo.
né? Sim. Então, esse sentimento de desamparo é que foi nos fazendo também trabalhar nossas percepções e nos tornando esses buscadores de sentido. Tudo que nós, no fim, buscamos é esse sentido. E cada pessoa vai encontrar o seu vetor, mesmo que ela pertença a um grupo filosófico, religioso, o que quer que seja, mas ela, no íntimo dela, que processa esse sentido, né? E a psicanálise, ela vem com esse trabalho de ouvir quem tem necessidade de ser ouvido e se trabalhando, adquirir essa força, essa segurança, essa certeza, e a cada um no seu próprio tempo, né? E a gente não pode prometer que isso vá acontecer. A psicanálise não é uma coisa que vai dar um remédio para a pessoa e falar, olha, eu vou te dar aqui um sentido, eu vou te dar aqui um caminho. Não, mas nós vamos sendo esse ego auxiliar da pessoa, onde ela vai sendo escutada, onde ela vai falando, e ela vai trabalhando os conteúdos dela para que ela, em si, possa... vamos dizer assim, se pôr a prumo, entendendo as coisas que tem que entender, dar uma função, e essa função tornar-se um caminho, ou seja, um sentido para a sua vida. Não sei se eu consegui expressar de uma maneira clara, mas... Claro, ficou. Não, muito complexo, é muito amplo, na verdade, né? Agora você, dentro das suas reflexões, análises e estudos, você falou aí um pouco da trajetória, né, do homem no planeta, e ele foi tentando ali se proteger e ao mesmo tempo se sentir mais seguro, já que a vida no planeta sempre foi muito hostil, e eu até amplio isso, a vida no cosmos, né? A gente vê aí planeta sendo destruído, nebulosa engolindo nebulosa, galáxias chocando outras galáxias, então parece que isso é uma constante do universo e de toda essa criação. Agora você imagina que, por essa dificuldade do que é se viver na Terra, o ser humano, como uma forma de defesa, foi desenvolvendo sentimentos como uma forma ali, já que eu vou viver aqui, que eu viva da melhor maneira possível. Você acredita que os sentimentos tenham surgido aí a partir desse momento que o homem começou a pensar, pô, é difícil aqui, mas já que não tem outra maneira, vamos desenvolver isso de outra forma. E aí foi o sentimento brotando e surgindo? Sim, são necessidades que o ser humano vai tendo de encontrar vamos dizer assim, um grande pai ou uma grande mãe, né? Uma grande força, para a gente não entrar num contexto de gênero, que pode nos proteger, mas também pode nos castigar, que o que quer que aconteça é a vontade dessa força maior, onde a gente precisa, muitas vezes, ter uma capacidade de aceitação. Nós temos muitas linhas de crença que saem da esfera psicanalítica e já vai para uma outra esfera, vamos dizer assim, religiosa ou de espiritualidade, né? Então, a partir do momento que eu entro nessa esfera, eu saio de uma esfera psicanalítica. Mas, dentro de um olhar psicanalítico, não querendo aqui defender ou criticar o que sai disso, mas Freud basicamente trouxe essa questão de que o ser humano tem um desamparo e que, ao mesmo tempo, ele não tem controle nem sobre a sua própria morada, que é a sua mente. Calcule que ele vai ter o controle sobre o mundo. Então, de qualquer maneira, nós vamos evoluindo tecnologicamente, nós vamos tendo evoluções de vários valores, mas também nós vamos entendendo que muitas atitudes do ser humano estão gerando consequências que muitas vezes se voltam contra a gente. Então, sim, o ser humano ele tem que se encontrar sempre num processo de compreensão e, desculpe, um senso de consequência do que faz, né? A
coisas que realmente a gente não controla, há outras que a gente tem a capacidade de escolher ou até mesmo reverter o que hoje se volta contra a gente, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a poluição, tudo aquilo que nos afeta. Então, eu não sei se eu respondi o que você me perguntou, mas o que eu quero é dizer que nós estamos sempre num processo de compreensão da vida, né? As pessoas entendem, nós vivemos nessa terra, então vamos viver da melhor maneira possível. Mas o que é esse viver da melhor maneira possível? É um viver inconsequente, desde coisas que comprometam a sua saúde e mais ainda que comprometam o coletivo. Então, esse viver da melhor maneira possível é preciso entender se a pessoa está dizendo somente para si e no máximo aqueles que são do seu seio familiar ou ele está pensando na coletividade. Então, é boas complexo. reflexões aí. Porque você veja, né, nós tivemos grandes sábios que passaram pelo mundo aqui, e um deles disse, eu não vou entrar no contexto pontual, porque né, temos crenças diferentes e cada um vai identificar, ou até concordar ou discordar, mas um desses grandes sábios disse que nós somos todos interligados e interdependentes. Né? E isso é um fato. Haja vista que quando alguém ou um grupo de um interesse específico faz alguma coisa num ambiente, altera esse ambiente. Desencadeia, né? Então, esse viver da melhor maneira possível também é um processo que o ser humano tem que estar, mesmo que não pareça, percebendo cada vez mais que é um aspecto coletivo. Como é que eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz se no meu lado aqui meu vizinho pode estar passando fome muitas vezes, está passando por situações difíceis? Não precisa ser meu vizinho, mas você vai no centro da cidade, quantas pessoas estão lá morando nas ruas, se drogando, né? Como é que eu posso me sentir feliz? Então a gente também tem que se colocar nesse mundo e mais do que tudo pensar o que eu posso fazer, nem que seja uma coisinha de nada que eu possa melhorar a situação de alguém. Então, esse viver da melhor maneira possível nos dias de hoje também merece uma reflexão mais macro, né? Mais no aspecto coletivo, porque não adianta eu resolver só uma... Aqui na minha casa eu atendo as necessidades. E a partir daqui, o que eu posso fazer? Fora da minha esfera doméstica. Sim, é verdade. Bom ponto aí para a nossa reflexão. Deixa eu falar o nome do pessoal que está aqui. Ted Fagundes Mais Bragança, obrigado aí pela audiência. É o Bragança Paulista, Mais Bragança, gratidão aí, Ted. Conheço aí o trabalho de vocês. O Estúdio Malancone, obrigado aí pela audiência. Ana Almeida 4504 também. Vão entrando aí, fazendo suas perguntas para o Marco Bernardino. A gente está abordando aqui o sentido da vida na visão psicanalítica. Singela Trupp também está aqui com a gente. Suspilate, Angélica Psicanalista, Doces Cláudia Munhoz também desde o início aí com a gente, participando desta live aqui hoje, nesta sexta-feira, 2 de junho de 2023. Dois recadinhos aí para você, antes de voltar no assunto aqui com o Marco. O primeiro é que você pode anunciar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, a sua empresa na Rádio Web, que eu criei desde 2019, a Rádio Palermo. Você pode acessar nos aplicativos de rádio, como tudoradio.com, também o Radiosnet, o CX Rádio. Daí você pode ouvir a nossa emissora aí no seu celular, no seu tablet, smartphone, enfim. Pode estar caminhando, ouvindo a Rádio Palermo, estudando, trabalhando, fazendo várias atividades aí com seu smartphone, tablet e celular, tá bom? radiopalermo.com.br, o nosso site. Veja lá também os nossos apoiadores e patrocinadores que estão conosco nesse projeto aí de comunicação que tem como lema Desperte o Melhor que há em você. E se você quiser ter um programa de rádio, essa é a chance, a hora de você ter aí o seu programa de rádio. Você escolhe o tema, você produz o seu programa e a gente tem um horário especial para você e a nossa audiência com certeza vai gostar aí da sua comunicação e da sua mensagem. Mais informações, quer saber dos pacotes, entra aí no direct e aí depois eu entro em contato com você. E um outro recado é que no dia 10 de junho, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos,
a minha esposa, a Angélica Palermo, vai estar promovendo um evento de constelação familiar. Será aqui na Vila Galvão, um espaço bem bacana, aconchegante. Eu vou deixar o cartaz aqui no meu story. Quem quiser também entrar em contato direto com ela, entra lá no Instagram dela, Angélica, a psicanalista. Faça a sua inscrição, já reserva o seu lugar, faz o seu investimento. E no dia 10 de junho você vai passar uma tarde bem agradável com pessoas que vão estar lá se cuidando, né, e cuidando de todo o seu ambiente familiar por intermédio aí da constelação familiar. Tá? Terminando a live, eu já vou postar lá o banner, o cartazinho e marcar a Angélica, aí você já pode entrar em contato com ela, acerta com ela tudo, e no dia 10 já vai estar lá participando com ela e toda a equipe desta constelação familiar, tá bom? Marco, é obrigatório ter um sentido da vida? Por que eu estou te dizendo isso? A gente vê muitos cursos, muitas palestras, e aí geralmente os facilitadores estão dando ali uma fórmula quase que certinha, né? 1 em 1 é 2, para você melhorar a vida, ter bons pensamentos, ter um sentido ali no que faz. Mas eu vejo também, por outro lado, que há pessoas que não estão nem aí para esse tipo de conteúdo e continuam vivendo, trabalhando, se desenvolvendo e não são tão afetados por esse tipo de mensagem ou conteúdo. É obrigatório ter um sentido da vida? Então, Cláudio, nós vivemos numa época hoje em que as pessoas estão muitas vezes querendo pílulas para não sofrer. Para mim, pelo menos, é muito inevitável quando alguém vem falar, né, dessa questão de sentido da vida. Mas o que é esse sentido da vida para cada um? Para alguns, pode ser uma meta que as pessoas estabeleçam, para outros pode viver um dia após o outro. Então, mais do que procurar um sentido da vida, são as coisas em torno de cada um fazerem sentido ou não, e você escolher o que faz sentido ou não. De repente, para um, faz sentido traçar um sentido para a vida, para outros não faz, para outros é acordar no dia de manhã, fazer as coisas que fazem parte da sua vida e seguir assim. Eu creio que nós estamos numa época que todo mundo está querendo vender soluções, todo mundo está querendo vender fórmulas para que você faça parte, até muitas vezes, de uma ditadura da felicidade. Não, porque você tem que, né? Eu acho isso, desculpa, ridículo. Porque cada ser humano é um universo, e cada universo, digamos assim, cada mundo, tem suas próprias leis. Então, quando uma pessoa está precisando de um auxílio, de ser, vamos falar como psicanalista, de ser escutada, o que eu vou fazer? É escutar essa pessoa. E eu vou auxiliar com que ela elabore as suas questões. E que ela possa, se ouvindo, ter os seus insights, ter as suas conclusões. Eu não faço parte, com todo respeito a quem é diferente de mim, dessa questão, eu não faço parte desse grupo que vem prometer, vender soluções, vender caminhos, sentidos, respostas. Não. Eu faço parte daquele grupo que provoca a pessoa a mergulhar em si e se trabalhar. Então, esse amor que Freud trouxe, que é, em essência, a cura. O que é cura? É importante também entender o que é a cura. A cura, no meu entendimento, é mais você se tornar uma pessoa estruturada para lidar com a vida do que não viver as coisas que a vida traz, boas ou ruins. Nós vivemos numa dualidade. A dor e o sofrimento, a luz e a escuridão, a alegria, a tristeza. E nós caminhamos em meio a essa dualidade. E esse caminho do meio, vamos colocar esse termo, é que nos faz perceber, discernir e agir
de modo que nós sigamos adiante, que nós não estagnemos no caminho. Então, assim, nós temos um saber interno, nós temos que dar valor para esse saber interno, porque nós construímos dentro de nós e, quando precisamos de ajuda, buscar aquela ajuda que faça bem. Não estou falando que é só a psicanálise, que busque quaisquer outras formas aí, terapêuticas, religiosas, filosóficas. Como eu disse, cada um é o mundo, e cada mundo funciona conforme as suas leis. Eu não posso prometer para ninguém que eu vou curar, resolver e dar uma coisa para que a pessoa ache o mapa da mina, né? Eu sou do pensamento que nós podemos sempre ser uma ajuda acolhendo, né? E sendo aquele ouvido que vai fazer com que a pessoa traga seus conteúdos. A psicanálise não funciona para tudo e para todos. É muito importante entender isso. Tem casos que precisarão de outros modos de tratamento, outros modos de outras abordagens, né? Mas o que vem para o psicanalista sempre vai se dar através de uma escuta. Vai se dar sempre através desse percurso. Porém, né, o Marco agora falando, eu não entro nessa onda que hoje está aí pululando, né, abundantemente. Basta você entrar no YouTube, aqui no Instagram, tem sempre alguém vendendo soluções. Desde a solução de como você ter um rendimento maior num determinado investimento, advogados vendendo soluções prontas para alguns tipos de processo, enfim, em todos os setores, né, desde os setores pessoais e emocionais e psicológicos, até setores espirituais, setores financeiros, está cheio de guru por aí. Tá cheio mesmo. Somente eu recomendo um certo cuidado, né? Olhe para si, veja o que você está realmente precisando, porque tem gente que busca coisa, mas não sabe o que quer. É o que o Lacan chama de objeto A, né? Eu sempre faço uma pergunta: o que você conseguiu até hoje para entender que você ainda não conquistou o que você realmente deseja? Boa pergunta. Então, eu fecho essa pergunta só dizendo: é importante se conhecer, é importante olhar para si, é importante mergulhar nos seus conteúdos, e isso muitas vezes vai ser importante um auxílio profissional qualquer que seja melhor para você, na sua percepção. Psicanálise está aí, à disposição, como todas as outras, sem dúvida alguma. Lúcio Seguros, entrando aqui, gratidão. Tuto Viagens, bacana. O Crispim, Gerson Crispim, boa noite. Crispim, valeu. Velho amigo meu, muito querido. Abraço, seja bem-vindo. Alegria tê-lo aqui. E quero também seja bem-vindo. Um salve ao pessoal da Singela Trupe também, tá aí também. DJ Leandro também está aqui com a gente, gratidão. Edi Dias, Extreme Team, obrigado aí, Edi. Abraço. William Ferreira de Souza também está aqui com a gente, pessoal entrando e participando. O Lúcio falando aqui, gratidão. A gente conversando com o psicanalista Marco Bernardino, conversando um pouco, né, sem querer fechar a questão, até porque a psicanálise não tem disso, né, fechar a questão, conversando sobre o sentido da vida na visão psicanalítica. Kátia Pascoal entrando também, gratidão, seja bem-vinda. Agora se falou, Marco, que tem a ver também com o sentido da vida, dos gurus, né? Eu conheci muitos gurus, eu trabalhei durante muito tempo com o movimento espírita e espiritualista, e hoje, com a visão que eu tenho, né, da psicanálise, é impressionante ver o quanto de gente que está dentro do meio religioso, por exemplo, que é frustrado no dia a dia, que é frustrado na vida pessoal, na vida com família, na vida sexual, e tenta ou camuflar essa frustração ou tentar apaziguá-la de uma maneira em que essa pessoa precise ser alguma coisa ou alguém no meio religioso.
Só que passa o tempo, aquilo vem à tona, né? E as pessoas veem realmente quem é aquele indivíduo ou aquela indivídua. Como é que você vê esse aspecto aí, que é um aspecto do ser humano, né? De tentar esconder, camuflar algo que ele é interiormente, mas por virtude de um conhecimento doutrinário, de um conhecimento filosófico, ele ou pensa ou imagina que aquilo lá já está superado e que ele já está num patamar superior. A psicanálise ela traz várias questões aí que acabam, através de um caminho religioso, pode ser até outros caminhos, né? A pessoa ela precisa usar uma persona, né? Uma máscara, para que os outros em volta vejam que ela é magnânima, maravilhosa, perfeita, que ele tem uma vida perfeita, que tem uma família perfeita. Hoje em dia não é só religião. Você pega o Instagram e está meio cheio de gente tirando foto de felicidade, né? Dizendo de uma maneira bem simples. A religião, como tudo aquilo que nos convida a agregar ou congregar, como quer que queira dizer, à medida que a pessoa não trabalha o seu interior, não enfrenta os seus monstros, não abraça a sua sombra e não procura fazer um trabalho de aprimoramento pessoal, a religião começa a se tornar um ópio. A culpa não é da religião. Tá? Assim como não é do time de futebol, assim como não é do partido político, não é do artista que alguém vai ter como ídolo. Somos nós que criamos as nossas idealizações, seja de nós ou seja do outro. Muitas pessoas acabam se envolvendo com alguém e aquele alguém ela nunca vai ver como é, mas como ela idealiza. Então é sempre uma maneira, uma fuga. É uma tentativa de se dopar, de se anestesiar daquilo que precisa ser trabalhado no seu interior. Uhum. Então, é um extremo que caracteriza um desequilíbrio. Então, aí a questão da religião vai ser um acessório para que a pessoa busque fugir de si. E aquela pessoa que está todos os dias em determinado local da sua religião, qualquer que seja. Ela está lá trabalhando, mostrando que ela é maravilhosa, que tal. Mas como é que está a casa dela? E nesse contexto da casa, literal, e no contexto interno, a sua morada interior, como é que está? Né? Já aconteceu de eu falar com uma analisante em mim, eu falei, como é que estão as gavetas da sua casa? E ela, de per si, por ela mesma, ela falou da gaveta do quarto, mas ela falou, mas as minhas gavetas internas também eu preciso mexer. Eu não estou tendo coragem de mexer nessas gavetas. Então, esse remexer de gavetas, esse mergulho em si, ele é importante, porque ele vai te levar a viver aquilo que você escolher viver de uma maneira leve, de uma maneira realista, né? E que você não tenha que toda hora ostentar essa máscara, ou essa persona, que é o significado, é máscara, para que as pessoas não vejam o que você é na verdade. E pior ainda, que você mesmo acabe não vendo o que você é e não trabalhando. Então, no fim, é sempre uma busca, né? O William Ferreira de Souza pergunta, né? Como fazer para ter o autoconhecimento? Olhar para si. Mergulhar em si. Existia uma máxima do misticismo antigo que diz, né, visita o interior da terra e retificando encontrará pedra oculta. O que isso quer dizer? Mergulhe dentro de si, né? O interior da terra, no caso, é o seu interior, para que você encontre as coisas que você precisa lapidar dentro de você. O autoconhecimento, ele é algo que demanda olhar para os seus defeitos e virtudes
e procurar melhorar como ser humano nas questões aí que lhe constroem seus valores, né? É um trabalho mesmo. Eu não vou falar tudo que tem que ser, porque é o que eu não falei, cada ser humano é um mundo, cada mundo tem suas leis. Assuma as suas leis e procure, né? O Lúcio aqui falando, escolha as suas amizades. Quem entrou aqui também, o vereador Geraldo Celestino. Obrigado aí, vereador, pela audiência. Está convidado a fazer uma live aqui comigo, conhecer a Rádio Palermo, viu, Geraldo Celestino? Um abraço. Vereador tradicional aqui da cidade, né? Já há muitos mandatos aí. O gratidão William também pela pergunta, né? Como fazer para ter o autoconhecimento. O Lúcio aqui, as pessoas devem seguir a luz e fugir das trevas. Elmar Gonzalez também está aqui com a gente. Quem mais aqui? Margarete Aires, obrigado aí pela audiência. E faça suas perguntas. Newton Prado também entrou aqui. Valeu, Newton. Faça suas perguntas aí para o Marco Bernardino, psicanalista, e falando hoje do sentido da vida na visão da psicanálise. Agora, o que eu acho mais fantástico, Marco, no estudo do Freud, foi a capacidade que ele teve, né, de desvendar, ou de pelo menos levantar aí parte desse véu chamado inconsciente, né, e que muito das vezes acaba nos regendo. E é interessante, né, porque até então não se tinha essa compreensão de que nós registramos tudo e a maior parte fica num processo ali que a gente não tem consciência ou praticamente domínio do registro, da gravação destas informações, mas mesmo não tendo esse domínio, né, pleno, consciente, esse registro acaba interferindo em alguns momentos, ou se não em todos, da nossa vida, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo. E a gente está falando aqui do sentido da vida, e você falou em viagem interior, então quer dizer que a psicanálise é um processo aí constante desta viagem aí rumo ao inconsciente. Invariável, inevitavelmente. Porém, eu deixo sempre claro que essa viagem é a pessoa em análise, ou que alguns vão chamar de paciente ou analisante. Eu gosto de falar sempre pessoa em análise, porque homem, mulher, quem quer que seja, é uma pessoa em análise. Então, a pessoa em análise faz essa viagem. O psicanalista é aquele que está fora, mas está ouvindo e também, muitas vezes, perguntando, porque você falou de inconsciente. Quando eu estou escutando a pessoa em análise, ela vai trazer algumas palavras que o psicanalista, por treinamento, ele vai perceber que são algumas pontas desse inconsciente eclodindo. E muitas vezes a pessoa em análise vai usar algumas palavras vagas, né? Eu talvez já dei algum exemplo nas falas anteriores. Eu estou me sentindo assim. O que é esse assim? E a pessoa vai trazendo, discorrendo, explicando. Então, o psicanalista, ele dentre muitas coisas, ele é um provocador, né? E dessa maneira, a pessoa faz essa viagem, mas é uma viagem pela sua narrativa, pela sua fala, e cada vez mais, porque o inconsciente, eu vou dizer de uma maneira figurada, ele é um depósito, muitas vezes, de recalques, de repressões. A pessoa passa uma coisa, mas ela não quer que aquilo mexa com ela mais. Ela coloca lá na gavetinha do fundo da edícula da casa do subsolo, no subsolo. Eu já brinquei outra vez, né, outra vez com essa alegoria. Uhum. E o psicanalista fala, vai lá no fundo e mexe naquela gaveta, de certa forma. Ou então ele induz a pessoa a fazer, porque ela vem para falar. Ela vem no espaço de análise, no espaço de fala, para falar. Então ela vai com algumas resistências iniciais, mas quando ela se sente segura com o psicanalista, ela começa a trazer as questões mais íntimas, mais profundas. Então, essa viagem, ela é uma viagem que tem como grande meta tirar lá do inconsciente, trazer para o consciente, jogar luz sobre aquilo que adoece a pessoa. E quando eu falo adoecer, tem a questão física, que é a somatização, mas começa por um adoecimento psíquico, envolvendo o campo
emocional, né? As pessoas que têm uma estrutura que cai mais para histeria, para obsessão, para neurótica, né? Nós temos a estrutura, né, da psicose, neurose e perversão. Nós trabalhamos mais do que tudo na estrutura neurótica, né? Então, são coisas que estão lá no inconsciente que vai dando as manifestações. E a pessoa, em algum momento, quando sente que precisa, ela vai trabalhar isso, e trabalhando isso, é que vem essa questão, né, do tratamento. Até antes de falar a cura, eu prefiro sempre pensar no tratamento. E o tratamento é o tempo de cada um, o processo de cada um. Não existe um prazo. Compreende? Então, o Freud, ele tem na história as duas tópicas, né? A primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. E esse esquema, ele é um iceberg, né? O consciente é a pontinha do iceberg. O inconsciente é aquela parte maior que está lá no fundo da água, no fundo do mar. E Imagina, lá que ficam os recalques, as repressões, né? As coisas que estão encobertas por que a gente chama de memória encobridora. É sempre uma maneira da pessoa jogar aquilo lá no fundo, achar que está quieto, mas não está. E se manifesta das maneiras mais, né, inusitadas possíveis. Sim. Agora, uma provocação até em cima disso que o Lúcio comentou aqui. Somos frutos das nossas ações. Agora, com essa questão aí do inconsciente, como é que fica isso? Somos frutos mesmo das nossas ações? Ou tanto consciente quanto inconsciente, o ser humano ainda ele é o artifício ali da sua vida? Você recalcar alguma coisa é uma ação. Faz sentido? Né? Nós temos ações instintivas e ações pensadas, basicamente. Quando a gente quer fugir de uma coisa que nos causa alguma forma de dor e sofrimento, a gente recalca. É uma ação. Então, nós somos esse fruto, mas também vivemos os resultados de ações, né? Então, esse ser, sentir e viver é uma coisa bastante embolada, vamos dizer assim, né? Então, sim, somos frutos. Somos frutos. A partir do momento que nós nos construímos com muitas coisas, dentre elas as ações e os seus efeitos, as suas consequências, né? Então, faz sentido, mas é preciso entender, né, que tudo é ação. Então, à medida que nós ampliamos nossas percepções, à medida que nós trabalhamos essas questões, nós passamos a ser mais senhores de nossas ações, de nossas escolhas, né? Aí passamos a ser esses, vamos dizer assim, frutos melhor elaborados, melhor trabalhados, né? Então, a gente vive num mundo onde nós temos muitas influências, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos para um plano de consciência. E dentre muitos saberes, dentre muitos caminhos, a psicanálise é um dos meios de você fazer esse processo, né, de eclosão do que está lá no fundo, né, e procurar, jogando luz sobre isso, você se assenhorear um pouco mais do sentido que você quer dar para a sua vida. Sim. Agora, Marco, já existiu alguma situação, ou com você, ou algum psicanalista que você conheça, em que o analisando, ele ficou o tempo todo da sessão sem falar, sem abrir a boca? E acontece isso? Acontece. Eu até hoje eu não vivenciei isso, mas sim, já ouvi outros colegas falarem sim do analisante que fica um bom tempo em silêncio, que ele não fala nada. Esse silêncio também, de maneira figurada, é uma fala, é uma expressão também. E é preciso... Silêncio ensurdecedor. Pode ser. E o psicanalista ele tem que estar apto a acolher essa pessoa que não quer falar, mas ela está dizendo.
né? De repente ela está elaborando, ela está mergulhando, e a gente tem que estar lá, nos 50 minutos que fazem parte basicamente do tempo analítico, acolhendo essa pessoa, né? Eu sigo alguns psicanalistas aqui no Insta e teve um que fez um post muito interessante a respeito da homofobia. E eu não lembro em si as palavras certas, como a frase foi construída, mas a intenção, o sentido, né, da ideia era que o homofóbico ele tinha medo de um grande desejo, né, pelo mesmo sexo. Dentro dos seus estudos, como é que você vê o comportamento dessas pessoas que têm uma hostilidade, que estão sempre criticando, ofendendo, fazendo piadinhas? Elas teriam, em tese, outros assuntos para falar, mas parece que sempre esse assunto é o que mais pega no interior delas. Como é que você vê essa questão da homofobia? Cada caso é um caso, né? Nos seres humanos não são assim um padrão quantificável de comportamentos e conteúdos, mas sim, há muitos casos que há pessoas que se põem combativas com relação à homossexualidade e que muitas vezes recalcam a sua natureza, a sua preferência, né? Existem sim, existe esses casos das pessoas que é aquela questão da persona que eu estou dizendo. A pessoa põe uma máscara para que o mundo não veja o que ela é em essência. E que muitas vezes não é nada de ruim ou de errado, né? É ela quem constrói esse conceito, esse preconceito. Existe. Como existe outras percepções que não concordam, mas temos que as pessoas que recalcam a sua característica no campo da sexualidade, mas que por diversas razões não aceitam, não conseguem assumir essa natureza e se põem aí numa posição de combatividade para que não deixe que a sua verdadeira essência se manifeste. Pode acontecer e acontece, de fato. Não é regra geral, nada no que tange ao ser humano é regra geral, que é preciso realmente que cada pessoa venha ao psicanalista e o psicanalista vá na sua escuta trabalhando com essa pessoa no sentido de que ela se perceba, se assuma e seja o que ela é em essência, né? Mas, respondendo objetivamente, sim, há casos de pessoas que vestem essa máscara e que põem essa máscara para encobrir a sua natureza, porque elas mesmas não conseguem conviver com o que são, na verdade. Em vários outros aspectos, mas na questão da homofobia, sim. Agora, na questão do sentido da vida, eu citei no início aqui da live o Viktor Frankl, mas e aí você falou dos gurus, né? E eu também vejo muito as pessoas pegando um exemplo como foi do Viktor Frankl e, tipo, tentando minimizar ali o que ele passou e dizendo para as pessoas, olha, ele encontrou dessa forma, quer dizer que você encontra também. Ele passou por um campo de concentração, você não está num campo de concentração, então é mais fácil para você. Que é uma espécie de pré-julgamento, né? Não é porque um conseguiu que todos vão conseguir daquela forma e entra naquela coisa como se fosse obrigado todo mundo a ser daquela maneira. E a psicanálise tem uma abordagem, uma vertente totalmente contrária a essa, né? É uma coisa mais individual e que a própria pessoa vai chegar nessa conquista, né? Sim, porque a dor do outro, a minha dor não é igual à dor do outro, né? Eu tive há pouco tempo o falecimento da minha mãe, né? E a maneira que eu vivo o meu luto não é igual a do outro. Eu vi muita gente falar, eu também perdi minha mãe, e eu sei como é essa dor, sim.
é uma maneira da pessoa se colocar perto e falar, olha, eu também sinto essa dor, eu sei que você está sentindo. Mas muitas vezes é aquela coisa, ela sabe como é a dor de fato, mas a maneira que ela vive a dor e o luto dela é diferente da minha. Repito, né? Somos mundos e cada mundo tem as leis que regem. Então, tudo bem, é um exemplo, né? Viktor Frankl, dentre muitos, foi um grande exemplo, que superou tudo aquilo que passou, tal. Mas cada ser humano é uma estrutura, né? Eu sei, é que nem aquele, hoje fala muito dessa coisa da positividade tóxica, que essas coisas beiram muitas vezes, né? Esse romantizar, né? A pessoa tem depressão, não, imagina, você tem que levantar e abrir a janela, abrir os braços, gente, não é assim, não funciona desse jeito. Tem gente que fala, a pessoa que é deprimida tem que mais tomar uns tapas porque é ingrata com a vida. Gente, eu tenho vontade de dar um tapa em quem fala isso, desculpando aqui, saiu um pouco da ponderação de um psicanalista, porque, gente, é só a pessoa que sabe o tamanho da dor que ela vive. O analista, né, o psicanalista, ele não vai lá medir essa dor, falar o porquê que você tem essa dor. Não, vai passar. Não. Fale, elabore e vá tendo seus insights, vá seguindo o seu percurso, né? A dor de um não é igual à dor de outro. O exemplo da pessoa pode inspirar, sim, mas o inspirar não quer dizer que o que ela viveu é fórmula para resolver as suas questões, por mais que elas pareçam com a do outro. Então tá cheio de gente aí trazendo essas coisas de positividade tóxica, aquelas pessoas que querem sempre falar para o outro o exemplo dela, faça como eu fiz, que eu fiz. Gente, cada um tem o seu percurso e o seu recurso. É importante que as pessoas busquem, repito, olhar para si, trabalhar o que está dentro de si, para que elas entendam a sua estrutura e possam se fortalecer, mas a partir da sua natureza. E o psicanalista está aí para acolher essas naturezas e fazer com que elas possam, né, contanto que elas desejem assim, trabalhar o seu íntimo, jogar luz sobre aquilo que precisa ser jogado, que elas, entendendo as suas questões, elas possam dar uma função e, a partir dessa função, dar os passos para, aí sim, trabalhar nesse sentido de vida que elas encontram. Rosana Vita, entrando aqui. Valeu, Rosana. ONG Mães de Autistas, obrigado aí pela audiência. Sejam bem-vindas aqui na live desta sexta-feira com o Marco Bernardino, falando do sentido da vida na visão aí da psicanálise. Virem aqui falando a questão de acompanhamento psicológico. É até legal falar isso, a gente abordou isso na outra live, Marco, mas essa diferença, né, entre a psicologia e a psicanálise, você até abordou no início, aí falando da questão de como o psicanalista, né, se comporta numa análise, mas é legal, tem gente entrando, depois tem gente que vai estar acompanhando aqui no Insta, no YouTube também, essa diferenciação, né, de saber o que é psicologia e o que é psicanálise. A psicologia é uma outra abordagem, né? Eu não me sinto autorizado aqui a falar da psicologia, porque eu não sou psicólogo, mas o psicólogo ele tem uma gama de trabalhos mais ampla, né? O psicólogo que deseja trabalhar como analista, ele vai fazer um curso de psicanálise, né? A psicanálise não é irmã da psicologia, ela é um saber que nasceu de um outro viés, tá? A psicologia já existia quando Freud criou a psicanálise, por assim dizer, né? E todo o processo que vai trabalhar com a mente humana e que sai do contexto psicológico é a metapsicologia. Então, a diferença entre psicologia e psicanálise, eu vou falar basicamente é a abordagem. O psicanalista trabalha com a escuta, né? E as 4 ferramentas básicas: atenção flutuante, né? O analisante ou a pessoa vai fazer a livre associação. Nós vamos também
analisar os sonhos, no momento que se faz necessário e apropriado, e a interpretação da fala do analista. Porém, essa interpretação sempre pautada nas palavras do analista, não nas minhas conclusões, nos meus julgamentos. Então, basicamente, o psicanalista tem como grande ferramenta a sua escuta, né? E ele não direciona, ele não dá conselhos, ele não vai dar nada, a não ser a sua escuta e pegar sempre, figurativamente, pegar na mão da pessoa em análise e fazer com que ela faça o seu percurso pela sua narrativa e vá tendo seus insights, seus entendimentos, e a gente vai sempre sendo esse ouvido que a pessoa vai ter a confiança suficiente para poder falar e realizar coisas nesse processo. Então, é o que difere, é o que define o psicanalista e o que o torna diferente de um psicólogo que vai ter outros leques de atuação, né? Ele pode ser um psicanalista, sem dúvida, contanto que ele faça um curso de psicanálise e entenda que esse saber tem seus ferramentais próprios. E recomendo, viu, gente? Mesmo que você faça um curso de psicanálise, né? Recomendo que você faça, mas você não quer ser um psicanalista só por uma questão pessoal, né, de autoconhecimento, recomendo que conheça aí os princípios, os fundamentos e estude a psicanálise. Você falou dos sonhos, né? A humanidade, ela tem uma mística, né, em relação aos sonhos, tanto que várias filosofias, várias culturas, desde a antiguidade, sempre valorizaram uma suposta mensagem, uma suposta comunicação do divino com o homem por intermédio do sonho. E dentro da abordagem da psicanálise, como que é vista essa questão? Freud inaugurou a psicanálise em 1900, justamente com um livro chamado Interpretação dos Sonhos, né? E na honestidade de Freud, ele abordou as várias formas que a humanidade foi lidando com os sonhos. A psicanálise, em particular, ela vai basicamente entender que os sonhos são produtos de diversos materiais oníricos, vamos dizer assim, gerados na vida de vigília. E essas questões do inconsciente que se manifestam, elas são sempre simbólicas. Elas nunca são literais, né? Você pode sonhar muitas vezes que está em conflito com a pessoa amada, mas essa questão muitas vezes está espelhando um conflito consigo mesmo. Estou dando um exemplo aqui, não estou falando de uma maneira assim, absoluta. Uma afirmação. Então, à medida que nós ouvimos o sonho do nosso analisante, nós vamos, através do mecanismo da escuta, mas também de algumas perguntas que visam fazer a pessoa em análise discorrer mais, vai trazendo para ela a possibilidade dela mesma montar esse quebra-cabeça por associações que ela fizer, né? E aí ela conseguir encontrar um sentido construído para esse sonho. E geralmente as pessoas associam e vão entender que tem a ver com algo que elas vivenciaram, fosse no dia anterior ou muito lá no passado, mas que elas trazem no seu íntimo algum sentimento em função disso. Então é sempre um colher de materiais, né? É um juntar de peças que muitas vezes parecem não fazer sentido, mas que constroem um sentido, uma compreensão através desse sonho que o Jung vai falar, né, das questões arquetípicas, né? E tantos outros aí vão trazer compreensões, mas isso na psicanálise é sempre eu diria que é um juntar de peças que no fim acabam trazendo para a pessoa em análise uma resposta, uma compreensão acima de tudo. O meu filho, o 03, ele assiste um desenho, como é que chama o desenho de Clarence? Clarence Otimista, que é do Cartoon Network, e passou um episódio... Meu filho também, esse desenho faz tempo já que tem. Meu filho hoje vai fazer 17 anos, quando ele era pequeno também ele adorava assistir esse desenho, dentre outros aí, né?
E tem um episódio que passou recentemente, que é um episódio profundamente psicanalítico, porque é explicado para ele a questão do sonho. Então, ele dentro do sonho tem tipo um apresentador do sonho que ensina ele, olha, você está vendo isso porque durante o dia você passou por tal coisa. É um desenho assim, esse episódio, né, é profundamente psicanalítico e ensina as crianças como entender, né, a questão de sonhos terríveis, de sonhos alegres, de coisas que não têm muito sentido. E aí o personagem ali, que é tipo um apresentador do sonho do Clarence, vai explicando para ele por que ele está sonhando aquilo. É muito interessante e profundo ao mesmo tempo. Marcos, se você pudesse indicar uma obra do Freud para a pessoa começar a entrar em contato com a psicanálise, qual seria? A leitura de Freud não é necessariamente mandatório que você leia na ordem cronológica das publicações dele, né? Mas, assim, uma obra que eu gosto muito de indicar é o Mal-Estar na Humanidade. E uma outra muito boa também, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que traz muito à base da compreensão dessa coisa das pessoas terem um comportamento dentro de um grupo diferente de quando estão sozinhas, né? Essa coisa de seguir líderes, gurus. Então, nos dias de hoje, acho que essa aí eu recomendaria sem medo, né? As obras do Freud não são obras para ler assim de uma maneira recreativa, é preciso ler mais de uma vez. Eu, honestamente, eu li aí quase 50 obras das 176 do Freud, ainda estou precisando ler de novo, porque realmente a gente não abarca numa leitura só, né? Mas eu recomendaria essa Psicologia das Massas e Análise do Ego, mas tem muita coisa boa aí, contanto que a pessoa tenha a disposição de ler, né? Tá? Quem quiser te seguir aí no Instagram... É o Aflorai, tá? E quem quiser também saber um pouco mais do meu trabalho como psicanalista, né? Basta também entrar em contato pelo 11 98460 0400. Pelo WhatsApp, pelo telefone, estou à disposição também. Quem quiser conversar e saber como que eu posso ajudar, né? Legal. Últimos recadinhos aí para a gente encerrar a live. Então, acesse o site da Rádio Palermo, venha divulgar o seu produto, seu serviço, a sua empresa. Ou se você quer ter um programa de rádio, venha aí para a nossa emissora, radiopalermo.com.br, e nos aplicativos de rádio, streaming, tudoradio.com, CX Rádio e também no Radiosnet. Você consegue ouvir a Rádio Palermo aí no seu tablet, celular e smartphone, fazendo a sua caminhada, a sua academia, né, tomando seu café, trabalhando, estudando. Você consegue ouvir a nossa programação, que está bem bacana. Inclusive, o Marco está essa semana na nossa programação, às 9h30 da manhã, falando de psicanálise. Às 10h30 tem a Riviane falando de constelação familiar e EMDR. 11 da manhã, o Roberto Antunes está falando da influência negativa dos pais na educação dos filhos. À 1 da tarde tem o Saulo Albach falando da sua obra Árvore da Vida. E às 2h30 da tarde, você pode ouvir amanhã isso, o Paulo Bene falando sobre a astrologia, a programação bem diversificada e bacana da Rádio Palermo. E dia 10 de junho, anote aí na sua agenda, tanto de papel quanto eletrônica, constelação familiar com a terapeuta Angélica Palermo, constelação em grupo. Então faça a sua inscrição, reserve já o seu lugar, né? Faça o seu investimento, para que no dia 10 você passe uma tarde de sábado agradável. Semana que vem já, né? 10 de junho, você passa aí uma tarde agradável com a Angélica e trabalhando as suas questões, né, familiares, suas questões internas, pessoais e por aí vai com a constelação familiar, tá? Entra lá no direct, eu te passo mais informações assim que terminar a live, ou vai no Instagram direto lá do Angélica Psicanalista, e já reserva a sua vaga neste evento tão bacana, dia 10 de junho, semana que vem já.
Marco, gratidão aí pela oportunidade, né, de aprender um pouco mais sobre psicanálise, gratidão pela parceria aí, uma ótima noite de sexta e bom final de semana. Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço a cada um aqui presente, né, por ter nos escutado. E estamos sempre aí para podermos conversar e fazer essa troca tão salutar. Como vocês já, a psicanálise não fecha nada. A gente continua ensejando mais conversas, então, que possamos ter mais conversas aí ao longo do tempo. Muito obrigado. Valeu. Um abração a todos, ótima noite aí de sexta-feira, bom final de semana, vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau.